Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação, limpo das drogas há 15 anos. Aqui conosco está o nosso convidado e eu vou perguntar dele se ele gostaria de se apresentar. Companheiro, quer se apresentar? Legal, legal. Bom dia a todos. Eu me chamo Bruno, eu sou um adicto em recuperação e eu estou limpo há 1 ano, 2 meses e alguns dias, mas é só por hoje. Legal, companheiro, obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, a palavra está com você. Vamos lá fazer a leitura da meditação diária do dia 19 de março. Legal. Meditação diária, 19 de março, né? Algo valioso para compartilhar. Esse é o título da nossa meditação, né? A mensagem simples e honesta da recuperação da adicção soa verdadeira. Texto básico, página 55. Só por hoje eu tenho algo valioso para compartilhar. Vou assistir a uma reunião hoje e partilhar minha experiência em recuperação da adicção. Essa foi a leitura da nossa meditação diária. Legal, companheiro, obrigado. Eita, nossa, velho, eu tô lembrando aqui de umas partilhas minhas no começo da minha recuperação. Ai, 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 que vergonha. Mas eu continuei voltando, né? Bruno, você quer falar pra gente aí como é que você se identificou com esse texto? Fazer alguma reflexão sobre isso só por hoje? Quero sim. Logo ali no primeiro parágrafo, ele realmente fala que a gente se identifica com essa situação, né, de se envergonhar pelas partilhas. E eu realmente passei por isso. Eu até entendo quando você fala que se envergonhou com isso. Eu lembro das minhas partilhas muito desconexas, muito fora da realidade, podemos dizer assim, né? Na minha cabeça parecia que estava tudo fazendo sentido, mas eu parava para pensar, ouvindo a partilha dos companheiros e companheiras, e ficava pensando quão boa é as partilhas dos outros. E aí eu queria maquiar minha partilha, queria deixar ela bonita e dizer que as coisas funcionavam bem comigo. E na verdade, muitas das vezes eu estava querendo pedir ajuda e não estava sabendo. Por querer fazer uma partilha bonita, eu deixei de pedir ajuda em alguns momentos. Então, assim, realmente essa situação ela existe. E ao mesmo tempo que eu consigo me ver na minha evolução, ao entender que quando eu partilho sem montar a partilha, quando eu partilho sem criar uma partilha bonita, quando eu simplesmente deixo a minha recuperação falar, dizendo o que é que está funcionando, simplesmente sai, simplesmente funciona. E é essa partilha que ajuda os companheiros, é essa partilha que serve, na minha concepção, né? Porque quando eu partilho maquiado, muitas vezes tem muita fantasia, né? Muita coisa que eu acho que existiu na minha cabeça e na verdade nem existiu, né? Mas quando eu deixo o meu coração falar, quando eu deixo a minha recuperação que está funcionando falar, eu acredito que dessa forma atinge mais pessoas. E é bem por aqui, né? É isso. Legal, cara. Olha, eu realmente lembrei de bastante coisa, né, do início da minha recuperação, porque quando eu cheguei também, eu fiquei observando as pessoas, né? Quer dizer, você tem 5 minutos para falar, né? Geralmente ali as reuniões aqui na comunidade duravam 2 horas, né? Então tinha bastante tempo para eu ouvir também. Então eu ficava vendo aquelas partilhas e às vezes eu ficava imaginando assim, poxa, será que um dia eu vou partilhar assim também, né? Será que eu vou conseguir usar as palavras dessa forma, né? Porque eu também cheguei assim partilhando bastante, assim, eu acho que era umas coisas meio desconexas também, assim, umas bobagens, né? Eu achava que eram, né? Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né, a usar também as palavras, né? Eu lembro que no início da recuperação, ainda tinha um sentimento muito grande de raiva, de revolta, de ressentimentos. Então, era muito dessas coisas que saíam, né, nas minhas partilhas.
E só depois de continuar voltando um tempo, né, foi que eu comecei a partilhar sobre esses sentimentos e não me deixar levar por eles, sabe? Eu acho que é muito isso, né? A gente começar a aprender a se ver de verdade, a se reconhecer, reconhecer os nossos sentimentos, para a gente poder começar a fazer uma partilha que realmente nos traga alívio, conforto, que as pessoas consigam se identificar com a gente, né? É verdade. E assim, né, quando você fala que ao decorrer do tempo você consegue se olhar, isso acontece. Isso acontece de verdade. A cada dia que passa, eu percebia a desconexão das minhas partilhas e ficava pensando, por que que essa partilha é tão, como é que eu posso dizer, né? Não é, ela é toda irregular, ela não tem temporalidade. E ao perceber isso, eu começava a parar e pensar sobre o que é que está acontecendo na minha recuperação. E ao ouvir as partilhas dos companheiros, eu entendia que quanto mais eu era objetivo, quanto mais eu era sincero, a minha partilha fazia mais sentido. Mesmo quando ela não tem uma conexão temporal, ela conseguia fazer sentido porque ela mostrava que realmente, o que realmente eu estava fazendo na minha recuperação que funcionava para mim. E chegava onde você falou, chegava a ter um alívio na minha partilha, chegava a ter um sentimento de positividade, né? Porque assim, ó, o que eu penso, né? Eu lembro de um caso específico que eu fui partilhar num evento. E eu nunca tinha partilhado em evento, não tinha, eu tinha maior medo, literalmente medo. E era um tema que eu não conhecia bem, né? Então eu tive a viagem para estudar o tema. E aí a companheira que me convidou falou assim, cara, faz o teu estudo, mas fala da tua recuperação, usa o tema e fala da tua recuperação, deixa fluir de dentro de ti, pô. Aí eu entendi também sobre isso, né? Que às vezes eu estudar demais, eu vou de novo querer maquiar minha partilha. É... Aqui, assim, quando a gente para ver esse último parágrafo da meditação, que ele fala assim, ó, nossa partilha não tem que ser elegante ou engraçada para soar verdadeira. Não precisa, né? Eu não preciso usar palavras bonitas, cultas. Eu preciso buscar palavras que me tragam esse alívio que você citou, que me tragam que tire um pouco do peso do meu dia a dia. Então, eu acredito que dessa forma, né, sendo sincero, sendo honesto, sendo verdadeiro, essa partilha vai conseguir me trazer esse alívio que é o que eu busco também no meu dia a dia, né? Saber que eu estou fazendo a minha recuperação ser um ponto positivo na minha vida. Eu não estou apenas parando de usar substâncias, eu estou querendo buscar uma nova maneira de viver. Eu não Bacana. sei se dá para entender o que é que eu quero dizer, Não, mas claro, com é, certeza. é porque eu preciso que seja eficaz para mim. Sim, Eu preciso, vamos dizer, eu preciso diminuir uma determinada dor, uma angústia, sabe? E é isso que eu busco na minha recuperação, que eu seja um pouquinho melhor, né? Que diminui me dê um alívio, me dê uma satisfação. Tentar melhorar de vida, né? Então as partilhas fazem isso também, porque quando eu me identifico com meu companheiro, eu entendo o que é que ele está me dizendo, porque quando ele me diz o que é que funcionou para ele na recuperação dele, eu já fico, opa, peraí, isso que ele falou é bom para mim, vou usar. Assim como quando ele fala que fez uma determinada ação e não funcionou, eu já fico atento para também não repetir a ação que ele fez, que ele já sabe que não funcionou, para eu não replicar e fazer o que não funciona. isso. É isso, cara. Olha, tem um folheto, existe um folheto na nossa Irmandade, gente, chamado IP número 29, uma introdução às reuniões de NA. É lindo esse folheto. Eu adoro esse folheto porque ele
me ajudou a entender o porquê dessas minhas partilhas, o que que eu deveria procurar partilhar da forma que eu partilho hoje, né? E o que encontrar, que deve ser encontrado dentro de um grupo de NA, né? Logo nas primeiras páginas lá do folhetim, eu lembro que ele fala que o propósito da reunião de Narcóticos Anônimos é, é oferecer ali para os membros, é dar para os nossos membros um local onde eles possam partilhar a sua recuperação com outros adictos, né? Ou seja, eu vou falar de mim, eu vou falar da minha recuperação. Bom, muitas vezes a minha partilha ficou um pouco desconexa, né? Mas eu estava falando da minha vida, da minha recuperação, das coisas que estavam acontecendo comigo, né? Então, na verdade, com o passar do tempo, eu percebi que eu não precisava ter é, vergonha, né? Eu não precisava ter vergonha daquilo que eu estava falando, porque era aquilo que eu estava vivendo naquele momento. A minha cabeça realmente estava daquela forma, um pouco fragmentado, né? Ainda sobre efeitos ainda de abstinência, de substância, né? Ainda me adaptando àquela nova forma de viver, né? Então, como é que eu ia fazer uma partilha bacana, legal e bonita e que me agradasse e agradasse as outras pessoas quando eu não estava vivendo aquilo, né? Então, na realidade, a gente partilhava o que a gente estava vivendo, né? E eu acho que isso é o mais legal, assim, dentro da nossa irmandade, né? Eu lembro de companheiros que tiveram lá junto comigo há 15 anos atrás, há 13 anos atrás, e quando eu volto nas reuniões hoje, que eu os vejo, os cumprimento e converso com eles, assim, e vejo eles partilharem, cara, é outra pessoa. Não, sério. Sabe aquele papo desconexo, aquela coisa? Não existe mais, sabe? As pessoas estão falando de uma forma clara, precisa. Eu não sei se isso vai acontecer com todo mundo, eu espero que sim, mas eu tive a oportunidade de presenciar muitos amigos meus em Narcóticos Anônimos, inclusive a minha pessoa também, depois de um tempo, depois de meses ou alguns anos, começar a fazer partilhas com mais sentidos, né? Falando mais sobre si, sobre os sentimentos, aprendendo a partilhar, né? E eu não tenho dúvida que isso é graças a NA, a continuar voltando, aquele grupo, ao apadrinhamento, né? E tudo mais. Então é isso, cara. Sobretudo, NA é para isso, é oferecer um lugar onde a gente possa partilhar sobre nós, né? Deixar de acusar os outros, a falar dos outros e falar da gente, de como tem funcionado para a gente, né? É interessante isso que você falou, né? Que sobre no decorrer do tempo a gente percebe nos outros e nós, quando continuamos voltando, que as coisas se organizam. Os, as partilhas são mais claras, são mais. Como é que eu posso dizer? Nem objetivos, que a palavra é. Realmente são mais fáceis de entender, não são tão desconexas como a gente citou, né? E isso é muito bacana, porque você vê a evolução na recuperação da pessoa, e isso eu consigo perceber na minha, né? Uma coisa que acontecia bastante é de eu achar que para partilhar a verdade eu tinha que falar sobre a minha adicção ativa, sobre a dificuldade que eu passei, sobre as humilhações que eu sofri, sobre a dor. Mas nem sempre é isso. Eu posso partilhar e falar que funciona partilhando o amor que eu recebo na Irmandade, Boa, partilhando as coisas boas que aconteceram na minha recuperação, né? E isso eu legal. fui percebendo no decorrer do tempo, com o voltar, né? Com o voltar às reuniões, compartilhar, com ouvir as partilhas. Porque, assim, uma coisa que a gente fala muito, alguns jargões, né, cara? Todo mundo sabe o que é que a gente viveu, todo mundo sabe a dor que sofreu, o uso não foi diferente do seu, coisas do tipo. Então,
eu percebo que não faz tanto sentido eu ficar pontuando nesse tipo de partilha, porque se todo mundo viveu e eu já vivi essa dor, eu não preciso falar dessa dor. Claro que vai ter dias que eu vou precisar partilhar coisas dolorosas para justamente aliviar minha angústia, aliviar minhas dores, né? Mas é isso. No final das contas, o que eu penso é que quanto mais a gente fala das coisas boas que a recuperação nos traz, mais funciona. Legal, legal. É isso aí. Cara, ó, vou dizer só uma coisa aqui para finalizar aqui o nosso papo. É uma coisa que eu aprendi a falar há alguns anos para cá e eu sempre repito isso quando eu tenho oportunidade para um recém-chegado, principalmente quando ele fala sobre essa questão das partilhas, né? Às vezes é convidado para partilhar em um evento, alguma coisa, fica aquele receio, e aí eu digo sempre a mesma coisa. Olha, você tem uma coisa que nem a pessoa que está com 60 anos limpa em Narcóticos Anônimos tem. Cara, poxa, eu tô com 1 ano, tô com 2, eu tenho isso? Tem. Você tem algo que nem um cara que está 50, 60, 70 anos limpo em Narcóticos Anônimos não tem. Sabe o que é, Bruno? O que é? Eu fiquei curioso agora para saber. A sua história, velho. Ninguém tem ela. Poxa, é isso, né, Ninguém cara? tem a sua história. E a sua história é valiosa para nós, sabe? É isso que a gente precisa ouvir dentro da reunião, né? A sua experiência, saca? É a nossa individualidade, né? É a história individual, né? Por mais que É, realmente. Eu entendi agora um pouco disso que você falou, vale. Até parece que vai de contraponto o que eu acabei de falar. Porque eu falei assim, né? Se todo mundo viveu isso, mas ninguém viveu do jeito que eu vivi, né? Se for parar para pensar. exatamente. Não, a dicção é a mesma para mim, para você, Isso, mas a sua história de vida é sua e ela é extremamente valiosa para nós, entendeu? bacana, Eu não tenho esse muito negócio de bom. ficar com medo, de ficar com vergonha de partilhar. Partilha, cara. Isso é tão importante quanto qualquer membro de Narcóticos Anônimos dentro de uma reunião. Beleza? Beleza, Não, cara, legal. nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer, mano, por ter aceitado nosso convite, estar aqui com a gente. Tá? Muito obrigado. Massa, muito obrigado pelo convite. E é isso, né? Só por hoje funciona. Tamo junto. Funciona assim. É isso aí. Bom, eu quero lembrar aí mais uma vez a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje, né, de Narcóticos Anônimos. E claro, a gente respeita a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos. Então, a gente não lê na íntegra essa meditação. Mas, se você quiser ler essa meditação completa, é só ir lá no nosso site, na.org.br, e clicar lá no botãozinho Leia Meditação Diária. Esse site também você pode encontrar reuniões, números de linhas de ajuda e comprar a nossa literatura e outros materiais. No mesmo site, na.org.br/loja. Toda a nossa literatura oficial e materiais estão lá. Galera, muito obrigado a todos que ficaram até agora. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua.